Olá a todos, hoje vamos falar sobre o estilo borboleta. Então, o estilo borboleta, os movimentos de braço têm a fase submersa e a fase aérea. Os braços têm que ser simultâneos, trazidos para trás, por dentro da água e levados para frente, por cima da água. Esse por cima da água significa que eu preciso enxergar desde o punho até o ombro sob a água. Eu não preciso ver espaço entre o braço e o nível da água. Então eu posso arrastar o braço na água, contanto que eu enxergue do punho ao ombro. Movimentação de perna simultânea, de cima para baixo. Não precisa estar no mesmo nível, tá? Mas o movimento tem que ser simultâneo. E não é permitido mais no borboleta fazer pernada de peito. Quando o atleta realiza somente um braço para nadar, ele vai tocar somente com esse braço, ele vai ter um código de exceção para isso. Se eu tenho um braço 100% funcional e eu tenho uma amputação, uma má formação no braço, no outro braço, se ele é funcional, eu tenho que nadar com os dois e na virada e na chegada eu tenho que tocar com o meu braço 100% funcional, com a mão, e o outro braço tem que estar direcionado à frente. Eu não preciso tocar, mas ele tem que estar direcionado para frente. A regra normal do borboleta é que nas viradas e nas chegadas, você tem que fazer o toque com as duas mãos, simultaneamente. Não pode alternar o movimento. Os atletas das classes S11 e S12, se por contato com a raia eles alternarem o braço tanto durante o percurso ou na virada, eles não vão ser desclassificados, contanto que eles não tenham ganho vantagem. Se durante o movimento que eles alternarem, eles ganharem vantagem, aí sim eles são passíveis de desclassificação. Nadadores visuais. Então, quando eu falo nadadores visuais, são todas as classes visuais que possuem um tupper. Então, se o atleta tem o tupper, quando ele estiver fazendo a virada ou a chegada e ele for tocado pelo tupper e estiver fazendo a fase submersa, no borboleta, quando você começa a fazer a braçada, a fase submersa, você precisa finalizar com a fase aérea. Se eu sou um nadador visual e tenho um tupper, quando o tupper me toca, se eu estou fazendo a fase submersa, eu não preciso completar com a fase aérea. Imediatamente eu posso trazer o meu braço à frente e tocar a parede. Por que isso? Isso é uma segurança para os atletas. Se os atletas são visuais e eles têm tupper, significa que eles não enxergam direito. Então, se eles estão fazendo a fase submersa e eles são tocados, é porque eles já estão perto. Se eles forem continuar a fazer o movimento da braçada e fazer a fase aérea, pode ser que eles estejam muito perto e podem bater a cabeça, o rosto na borda da piscina. Então, depois de tocados, imediatamente eles podem levar o braço à frente. Quando o atleta tem uma das pernas 100% funcional, ele precisa fazer o movimento da pernada para cima e para baixo e a outra perna ele vai deixar parada. Se ele tem uma amputação, uma má formação congênita, ele tem que fazer o movimento com as duas pernas. E as pernas têm que ser no movimento simultâneo. Ele não pode alternar essa movimentação. Uma nova regra, a interpretação que veio para o estilo borboleta, muitos atletas que possuíam apenas um braço 100% funcional e não tinham outro braço, eles estavam nadando borboleta de lado. Tá? Então, o que a regra diz agora? Que durante o nado de borboleta, os ombros, os braços e o tronco tem que estar alinhado com o nível da piscina, com o nível da água. Só que se eu sou um atleta que eu só tenho um braço, quando eu for fazer o movimento, automaticamente o meu outro lado que não tem movimentação, ele vai dar uma inclinada, ele vai afundar um pouco. Esse movimento durante a braçada não é considerado lateral. Agora, se eu estou totalmente de lado, o meu braço aqui não tem movimento nenhum, esse braço tem, e eu ficar nadando aqui de lado, aí sim eu vou ser desclassificado. Eu preciso estar com o meu tronco alinhado com o nível da água.
Olá a todos! Hoje vamos falar sobre o estilo medley. Então, primeiro vamos começar com o medley individual. A ordem do medley individual é borboleta, costas, peito e livre. E no revezamento medley é costas, peito, borboleta e livre. O livre tem que ser nadado por qualquer estilo diferente do que já foi nadado antes. Então, no individual é um atleta que vai nadar os 4 estilos e no revezamento medley são 4 atletas que irão nadar, cada atleta um estilo. A única regra que se aplica ao estilo livre é que tem que estar sobre o peito. Então o atleta tem que executar um movimento diferente do que já foi executado antes, mas ele tem que estar sobre o peito, com o peito direcionado ao fundo da piscina. Temos também as provas de 150 medley. Essas provas são para as classes baixas. Então elas não têm o estilo de borboleta, ela começa com costas, peito e livre. E quem nada essas provas somente as classes baixas. E quando a prova é numa piscina de 25 metros, e aí em vez de ser 150 metros medley, é 75 metros medley, sendo 25 metros de cada estilo. No 150 medley é 50 metros de cada estilo. Cada trecho nadado tem que ser respeitado as regras do estilo que ali está sendo nadado. Então, começa com borboleta, a gente tem que respeitar a saída do borboleta, o percurso do borboleta, a virada do borboleta e a chegada do borboleta. A troca entre um estilo e outro não é considerada uma virada, e sim a finalização de um estilo e o início de outro. Olá a todos! Hoje vamos falar sobre as provas de revezamento. Então os revezamentos eles podem ser nas categorias feminino, masculino e misto. E eles são divididos entre as deficiências. Então eu tenho revezamento específico para os deficientes físicos, para os deficientes visuais e para os deficientes intelectuais. Os físicos eles são divididos em 2 categorias. Então eu posso ter o revezamento 20 pontos, o revezamento 34 pontos. Os visuais 49 pontos. E o intelectual ele não tem divisão, porque todos os atletas são da mesma classe. Então o que significa esses pontos? Se o revezamento físico eu tenho um revezamento para 20 pontos e outro para 34 pontos, a somatória da classe dos atletas que vão nadar o revezamento não pode ultrapassar 20 pontos ou 34 pontos. Então se eu tenho 4 atletas da classe S5, a somatória desses atletas vai me dar 20 pontos. Então eu posso nadar o revezamento de 20 pontos e posso nadar também o revezamento de 34 pontos. Só que eu vou ter atletas de classe baixa comparado a uma outra equipe que pode somar, né, com classes mais altas 34 pontos. No visual, que a somatória é 49 pontos, a única regra que se aplica é que obrigatoriamente um dos atletas tem que ser da classe S11. Então os outros 3 atletas eu posso fazer a combinação que eu quiser, mas obrigatoriamente um dos atletas tem que ser da classe S11. Eu posso, quando a prova tem eliminatória e final, eu posso inscrever 4 atletas na eliminatória e posso inscrever outros 4 atletas na final. Caso essa equipe ganhe premiação, né, vá ao pódio e receba a medalha, somente os atletas que nadaram a final vão subir ao pódio, mas os atletas que nadaram a eliminatória também irão ganhar medalhas. A única forma de substituir um atleta é através de um atestado médico. Então, se eu fiz a minha inscrição para o revezamento e um dos atletas que estão inscritos passarem mal, eu tenho que levar ao médico da competição, ele vai fazer o atestado médico. Só que na ficha de inscrição eu tenho que ter inscrito atletas como reserva. Se eu não escrever atletas como reserva, eu não posso substituí-lo. Se eu escrever atletas como reserva, o atleta que está na reserva, ele vai entrar no lugar desse atleta que não irá nadar. Eu não posso mexer mais na ordem. Então, se meu atleta que era o terceiro a nadar passou mal e ele vai sair da prova, eu escrevi um reserva. Então eu vou pegar esse reserva e vou colocar ele no lugar do terceiro atleta. A ordem que a ficha é entregue é a ordem que tem que ser nadada. Eu não posso fazer nenhuma alteração depois que essa ficha foi entregue. No revezamento misto,
Obrigatoriamente tem que ser 2 homens e 2 mulheres. Nas provas de revezamento, quando o atleta termina de nadar sua prova, ele é obrigado a sair da piscina o mais rápido possível, sem atrapalhar os atletas, né, as equipes nas outras raias. Somente os atletas das classes S1 a S5 podem permanecer dentro da água. Da classe 6 para cima, obrigatoriamente ele tem que sair da piscina. Se ele permanecer na piscina, a equipe é passível de desclassificação.